nessa noite teve um infortúnio, um problema, e nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, né? Nós temos que estar preparados para o momento que o Senhor chamar, e o Senhor chamou. Então estamos aqui. Então assim, para que possamos então meditar sobre a palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Enquanto os irmãos procuram, Lucas 15, versículo 11. Deus é Deus de revelação. Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus que fala. Deus falou antes da mensagem: restitui. E o que Ele tem para restituir na sua vida e na minha vida, na nossa vida? Vamos deixar o Senhor falar, o Espírito de Deus falar. Lucas capítulo 15, versículo 11. Os irmãos acharam? Digam amém? Amém. Glórias a Deus. Subtítulo tem assim: a parábola do filho pródigo. 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Os irmãos curvem suas frontes. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, me coloco na Tua presença, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és Senhor nos céus e na terra. A Tua palavra, meu Pai, é a força que maior existe nessa terra, Senhor. Oh, meu Pai, então possa fazer com que a Tua palavra seja, meu Pai, pregada de maneira forte, contundente e sensível aos nossos corações, meu Pai. Não faça com que o Rodrigo atrapalhe a Tua mensagem. Não faça com que nenhuma preocupação atrapalhe a Tua mensagem. Que possamos ter as nossas mentes na minha mensagem. A falsa alegria e a verdadeira alegria. O que você entende como a verdadeira alegria na sua vida? A mensagem é uma pergunta, porque aqui temos o começo da história do filho pródigo, uma história onde todos nós conhecemos um pouco, mas que eu quero conversar com vocês. Eu quero analisar alguns pontos, porque nós não temos que ler a Bíblia. A palavra fala que nós temos que meditar na Bíblia. Ler, a gente passa o olho por cima e esqueceu. Amanhã eu já esqueci. Agora, quando eu medito, aquilo transforma o meu coração, transforma a minha vida e faz com que eu tenha frutos. E aqui nós temos o filho pródigo, essa parábola conhecida, e aí a gente vê que o filho mais novo, um homem, tinha 2 filhos, e o filho mais novo fala o seguinte: pai, olha só, o senhor é um homem abastado, um homem com condições boas financeiramente, e eu quero viver minha vida, não quero mais viver debaixo do seu teto, debaixo das suas ordens. Eu já sou homem, eu já sei muito bem o que eu quero viver, o que eu devo fazer na minha vida, eu já tenho meus próprios planos. Então me dá a minha parte de herança, que eu vou seguir na minha vida, quando puder te dizer. O pai ouve aquilo, e aí divide da parte dele. E aqui a gente já vê um ponto equivocado, porque eu não posso, como filho, pedir a herança do meu pai que está vivo. Herança é quando o pai morre, ou seja, o filho estava atropelando os processos da vida. Ele estava achando que já tinha condição de ter algo, de fazer algo que ele achava que podia. Eu acho que eu tenho condição, acho que eu já tenho sabedoria, não quero ficar debaixo da obediência do meu pai. E o pai, como é amoroso e sábio, pega e dá. Muitas vezes na nossa caminhada nós fazemos isso. Deus, eu vou fazer do meu jeito, é do jeito que eu sei, entendeu? Esse negócio de ficar obedecendo, esse negócio de fazer o que a tua palavra diz é muito pesado. Eu vou fazer do meu jeito, deixa eu viver minha vida, tá? Me abençoa que eu estou indo embora. E aí você se afasta do pai. O sentimento do pai é o seguinte: o pai nunca quer ver o filho longe dele, nunca, nunca. Mas o pai tem um amor tão grande que ele não concorda, mas ele aceita. E aí o filho vai embora. Arruma as coisas dele com uma felicidade grande. Agora eu vou ter minha liberdade, vou fazer o que eu quiser da minha vida. Agora eu tenho que dar satisfação para o meu pai, e vai viver a vida dele.
e vai ter a vida dele como herança, a parte dele, o filho mais novo. E aí ele curte aquela herança, por quê? Você com dinheiro, você vive bem feliz em qualquer lugar. Você tem muitos amigos, você tem muitas felicidades, falsas felicidades, evidentes momentâneas, que o dinheiro proporciona. A pessoa passar dinheiro não traz felicidade. Depende do nível de felicidade. Você com dinheiro, você pode ir num restaurante muito bom comer, e aquilo vai te trazer uma certa felicidade. Ele não traz toda a felicidade, mas ele ajuda bastante. Então ele com dinheiro vai sair, a Bíblia fala que a Bíblia não mente, a palavra do Senhor não mente. Ele viveu a vida dissolutamente, ou seja, ele vai fazer o que ele queria. Então o que ele não curtia, o que ele não fazia na casa do pai, ele passou a fazer lá fora. Passou a beber, passou a se prostituir, passou a conhecer pessoas, passou a ser dono do campo nariz. E a liberdade, ela é boa, mas ela tem suas consequências. Uma liberdade sem sabedoria vira loucura. E esse foi o problema desse filho mais novo. Curtiu a sua liberdade, aproveitou, estourou tudo que ele tinha, como se não houvesse o amanhã. Mas o amanhã chegou, como o amanhã chega para mim e para a sua vida. E aí quando o amanhã chega, porque às vezes você pensa que você controla todas as variáveis da tua vida. Eu controlo porque eu estou trabalhando, eu controlo porque eu sou jovem, eu controlo porque eu sou inteligente, eu controlo pela sabedoria, eu controlo porque eu tenho casa, eu controlo por isso. Mas o que controla todas as variáveis da sua vida é o Senhor. E aí, quando ele achou que estava na crista da onda, o que acontece? A Bíblia fala que deu uma crise na terra onde ele estava. Olha só, ele estava ali, o bambambam, o melhor de todos, o amigo de todos, o que todo mundo queria próximo. Daqui a pouco veio a crise, e aí ele perdeu tudo que ele tinha. E aí quando ele perde tudo que ele tem, e aí quando você perde tudo que você tem, aí você vê o real valor que você tem para as pessoas. Porque enquanto você tem dinheiro para pagar a conta, enquanto você tem dinheiro para ir e vir, enquanto você está com o teu carrinho, enquanto você está com o teu emprego, enquanto isso, é tudo muito bom. Quero ver quando vem a crise aonde você está. E aí você fala, aí, tem como me ajudar? Poxa, para mim está difícil para mim. E aí, fulano, tudo bem? Tudo. Olha, estou passando as dificuldades. Tudo bem. Semana que vem que se fala. Ou seja, o papo já não é aquele papo longo de 1 hora e pouca no telefone. Por quê? Você não tem o que oferecer. Você só tem a você. E aí, nesse ponto onde você só tem a você mesmo, você não tem mais coisas materiais a oferecer, aí que você vai ver que são as pessoas que realmente te valorizam e se preocupam com você. A Bíblia fala que o homem, ele não prospera na sua ostentação. Antes, ele é como o pó que perece. Ou seja, aí ele vai entender o que realmente é a vida. Ele passa a sofrer necessidades, dificuldades financeiras, a ponto de não ter o que comer. Olha só, o básico do básico do básico ele não tinha. Estava longe da casa do pai, estava longe da sua família, estava longe das pessoas que realmente o amavam. Por quê? Porque ele quis. Nós queremos escrever. E eu acredito que naquele momento, porque esse pai aqui é o pai que nós temos lá no céu e que está aqui também. É aquele pai que o filho foi embora. O filho pode ir embora batendo o pé, xingado, feito uma malcriação que for. É o pai que está sempre olhando na janela para ver se o filho aparece na esquina. É o pai que sempre está observando o telefone para ver se tem uma ligação do filho. É o pai que está sempre com fé que o filho vai voltar para casa. E está o filho sofrendo lá, a ponto dele passar na miséria maior, porque ele não tinha emprego, ele não tinha comida. Ele faz o que a Bíblia fala, e a Bíblia não mente, que ele começa a trabalhar oferecendo comida para os porcos, cuidando dos porcos. E a gente vai conhecer um pouco na cultura judaica, basicamente falando, o porco era um animal imundo. Judeu não criava porco, porque era um animal impuro. Ou seja, ele estava padecendo fora dos seus territórios, com os povos
humilhado. E aí a situação dele piora mais ainda, porque a fome era tão grande. E quando a fome aperta, a pessoa faz o que for para poder saciar. Que é o princípio básico do ser humano. O homem precisa comer, precisa beber e precisa descansar. Basicamente falando. Ele é rebaixado ao nível de animal. Ele não tinha o que comer e ele desejou comer a comida dos porcos. Ou seja, ele desejou comer a comida de um animal impuro para o seu povo, para a sua fé. Olha só o que acontece. E muitas das vezes não é isso. Você vai e fala assim, vou fazer o que for e tudo mais. Eu não quero saber. A vida é minha. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de pastor, não quero mais saber de irmão, de cantar, de louvar. Aquela coisa me prende. Eu não sou mais eu quero me conhecer, eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer. E aí a pessoa vai lá, experimenta tudo que tem um monte de desilusão, apanha. O inimigo, ele monta em cima, ele faz de você um capaz, ele faz de você um animal, ele faz de você uma situação desprezível, enquanto Deus te criou para ser coroa da criação, ou seja, o mais importante da criação, aquilo que vai ajudar Deus a nomear os animais. O inimigo pega você e te rebaixa ao nível mais sujo que seja, ao nível de animal. E aí você entende o seguinte, a Bíblia fala o seguinte, as palavras dele são fortes, que ele cai em si, e aí está o começo da felicidade dele, porque o começo da felicidade dele é parar e cair em si. Ele diz, bem, estou vivendo uma vida de lixo, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo tratado pior que animal, eu estou comendo o que eu nunca comi, eu não tenho mais nome, eu sou qualquer, eu sou o cara que alimenta um porco, eu sou o cara que quero comer junto com um porco. Ele fala assim, aí ele para e pensa, é muito lindo esse versículo, porque assim, quantos servos na casa do meu pai tem pão a sobrar? Eu acho que assim, quando a gente está afastado de Deus, que a gente vê que não valeu o esforço para poder ter essa liberdade, essa coisa que a gente, essa ilusão que o pai pensa, não está valendo. Mas o seguinte, a arrogância do ser humano, a rebeldia do ser humano, a prepotência dificulta, porque não, está ótimo assim, sou humilhado todo dia, não tenho mais respeito por ninguém, mas estou aqui, não vou voltar para a igreja não vou voltar para os pés do Senhor não, e tudo mais. Mas ele medita sobre isso, ele fala o seguinte, no versículo 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Eu digo uma coisa, irmãos, na casa de Deus não há fome. Na casa de Deus há fartura de alimento. Na casa de Deus há fartura de felicidade, de alegria. Há fartura de comunhão, de divisão, de problemas. Se o teu problema ele é 10, o teu amigo segura do lado, fica 5 para cada. Tem alguém para te ajudar. Se o teu problema é 100, fica 50, porque alguém vai carregar contigo também. Ou seja, você não está sozinho. Na casa do Pai, você não sofre sozinho. O Pai está contigo, Ele te ajuda a caminhar. E Ele fala o seguinte, levantar-me-ei e irei com meu Pai, e tirei. Olha só o que Ele vai falar para o Pai dele. Ele fala assim, quando eu chegar diante do meu Pai, eu vou falar isso, Pai, pequei contra o céu e diante de Ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha só o sentimento dele, é um sentimento de quem está arrependido, mas ele não se perdoou, porque ele falou assim, olha, meu pai não deve me aceitar como filho, mas eu peço para ser um trabalhador dele, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa na casa dele, mas para mim já está ótimo voltar para a casa do pai, ou seja, que ele já está reconhecendo o valor que tem a casa do pai, e que nenhum de nós possa passar por isso, ter que sair e depois reconhecer o valor da casa do pai. Reconhece aqui, reconhece hoje, entende que aqui a casa do pai tem valor. Ele ainda não se arrependeu, você não quer ser um trabalhador só, não precisa nem me chamar de
é só você parar de se julgar. Porque o pai de verdade, o dono da casa, o dono disso aqui, que é o pai, ele está lá te esperando. Todo dia ele vai lá na porta da casa dele lá e espera o filho. A esperança. Sabe por quê? Porque o amor do pai, ele supera o amor de um filho. O amor do pai, ele perdoa qualquer transgressão do filho. Mas o filho não se perdoa, por isso que não volta. E aí o seguinte, ele puxa a força da fraqueza, de onde ele não tem. Ele está humilhado. E ele volta, a Bíblia fala, ó, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse versículo é lindo demais. Olha só, ele está voltando. E de longe, o pai já o vê. Sabe por quê? O pai está atento a qualquer tipo de sua de arrependimento. Qualquer tipo de levantar de mão. Um clamor. Só você e Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero voltar. Senhor, me aceita. Senhor, me aceita do jeito que eu sou. Com os meus pecados, com os meus erros. O pai está ali, ó, atento a qualquer palavra tua. Porque ele quer pegar você do jeito que você está e te tratar. Porque a Bíblia fala o seguinte, que o pai olhou de longe. Ele não olhou o pai. Ele não viu o pai. Ele estava mal, ele estava cansado, ele estava machucado. O mundo destruiu ele. Ele estava destruído por dentro e por fora. Ele estava voltando, capengando. Mas o pai olhou ele de longe. Porque, como eu falei, o pai não perde o filho. Ele está sempre esperando. Ele está sempre te esperando. Ele está sempre me esperando. E quando ele vê o filho de longe, ele corre em direção ao filho. Ou seja, o filho está devagar, mas o pai está vindo às pressas. E eu falo para você hoje, o pai está vindo correndo hoje para poder te abraçar, para poder te beijar. E aí, a palavra de Deus diz, e o filho disse, olha só, olha que lindo, pai, nos braços do pai, abraçado ao pai, imagina, abraçado ao pai celeste, ele diz, pai, peguei como no céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o que o pai fala, o pai é amor, o pai é um amor que você não sabe, um amor que a gente não pode mentir, é um amor só que a gente pode sentir uma parcela, mas essa parcela de amor que existe no pai, ela enche o nosso coração, inunda o nosso coração, e a felicidade, a alegria, ela superabunda. O pai diz, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e põe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei-me também e matai um ovinho cevado, comamos e regozijemo-nos. Ou seja, o pai fala, vem cá, traz aqui um anel para o meu filho, bota um anel de novo no dedo dele, traz uma roupa, a melhor roupa e bota nele, ele é meu filho. E quando pode ter pessoas falando, saiu, pegou, fez um monte de coisa, pintou e bordou nos bailes, fez um monte de coisa, abraçando, mas o pai não está nem aí. O pai quer botar a melhor roupa, o pai quer botar um anel no dedo e quer botar um chinelo, sabe por quê? Esse é o meu filho, ninguém toca no meu filho. Ele voltou para casa e aqui eu vou proteger ele, aqui ele é meu, aqui o inimigo nunca mais tocará nele. E ele ainda fala, vamos matar um bezerro, ou seja, vamos fazer um churrasco. Isso aí eu adoro, eu gosto muito de fazer. Vamos fazer um churrasco e vamos comemorar a volta do meu filho, porque ele estava morto, mas agora ele reviveu. Sabe por quê? Quando você volta para a casa do pai, você volta a viver de verdade, porque você entende o seguinte, eu era livre na casa do pai, eu apenas era imaturo para não entender a liberdade que eu tinha na casa do pai. Na casa do pai eu tenho liberdade para fazer tudo, só não tenho liberdade para pecar. Mas tá bom, eu não quero pecar mesmo, eu estou na casa do meu pai. A fartura, a tudo. E o engraçado é o seguinte, outra coisa que acontece com as pessoas que querem voltar, são, sabe o quê? Os irmãos. Porque o irmão mais velho, eu já ouvi muita parte falando do irmão mais velho, apoiando o irmão mais velho. Mas é o seguinte, o irmão mais velho ficou chateado porque chegou e viu a festa. Que festa é essa que está acontecendo? Aí o servo vai falar, irmão, aquele que saiu, que foi para as orgias aí da vida, voltou. Ó, seu pai colocou roupa, anel, chinelo, tá rolando uma churrascada na casa dele aí, ó, tá vendo?
gastou diante do teu Pai